Evangelho segundo João, capítulo 9, verso 1 até o verso de número 41. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Porventura, e perguntaram-lhe: Pois como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegaram a ver? Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, e falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: Já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de se estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, é o que fala contigo.
Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém. É ou não é uma bela história? As palavras iniciais que nós encontramos neste texto nos chamam a atenção. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Alguém já ouviu a seguinte expressão: este é o meu karma? Este é o meu karma. Mas o que é karma? O dicionário de teologia brasileiro vem nos trazer um conceito do que é karma. E ele diz: karma, que quer dizer ato, diz respeito à lei de acordo com a qual toda ação requer uma reação. A lei de causa e efeito, que implica em aceitar uma doença como karma, visto que aquele que sofre a doença não pode se curar, pois ele está em dívida com encarnações anteriores. Este é o meu karma. Meus queridos irmãos, nas religiões espiritualistas que são muito influenciadas pelo hinduísmo, religião oriental que trouxe até nós esse conceito de karma, essa concepção de karma, a pergunta dos discípulos seria facilmente respondida: quem pecou? Ele pecou. É o karma. Muitos cristãos, para não se apropriarem dessa palavra karma, chegam a dizer assim: esta é a minha cruz. Não é isso? Esta é a minha cruz que eu tenho que carregar. Acontece, meus queridos irmãos e irmãs, que quando a gente faz isso ou profere essa expressão, esta é a minha cruz, nós estamos nos apropriando de um texto do Evangelho onde Jesus pede realmente que tomemos a nossa cruz e o sigamos. No entanto, neste ponto de vista, ao falarmos isso, pode ser que nós entendamos as palavras de Jesus de forma equivocada. Ou seja, a cruz é para nós um peso do qual nós não podemos nos desvencilhar e temos que carregar até o resto da vida. E não é neste sentido que Jesus nos manda, nos pede, nos convida para carregarmos a cruz. A cruz, irmãos e irmãs, é um ato voluntário daquele que entendeu o chamado para a missão do próprio Senhor Jesus. E por isso, confiante neste chamado, convicto deste chamado, a pessoa toma sua cruz e de fato passa a seguir Jesus. Mas para estes cristãos que têm essa concepção de tomar a cruz como um peso do qual nós não podemos nos desvencilhar, a resposta para a pergunta dos discípulos de Jesus também seria facilmente respondida: por que é que ele está nessa situação? É a vontade de Deus. Esta é a sua cruz. E ainda, irmãos e irmãs, em algumas religiões cristãs atuais, nós poderíamos ainda falar em maldições hereditárias. O que é a maldição hereditária, né? Algumas pessoas vão dizer que é um pecado que alguém cometeu lá atrás, lá no passado, e que por isso todos aqueles que fazem parte daquela mesma árvore genealógica, as futuras gerações, estão amaldiçoadas com a mesma maldição e sofrerão os danos da maldição provocada por um descendente. Até que até que encontre alguém que seja capaz de quebrar esta maldição. Então, nessas religiões que também concebem a maldição hereditária,
como a causa da deficiência, a pergunta dos discípulos também poderia ser facilmente respondida: quem pecou? Os seus pais pecaram. Os seus pais pecaram. Nós estamos aqui, irmãos e irmãs, trazendo algumas possibilidades, algumas concepções, mas nada disso é importante para o nosso texto. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos Jesus, ao ver aquele homem, qual é a postura de Jesus? Ele vê aquele cego de nascença, aquela situação, e ele trata da necessidade concreta do cego. Ele ignora as possíveis formulações, as possíveis explicações para que, das variadas vertentes religiosas do seu próprio tempo, que eles poderiam dar para o problema daquele homem. Jesus totalmente ignora as possíveis formulações e explicações. Ele tão somente responde aos seus discípulos. Tudo isso era para que nele se manifeste a obra de Deus. E tendo dito isto, rapidamente Jesus partiu para a ação. Jesus curou o cego de nascença. Jesus curou, irmãos e irmãs, aquele cego de nascença. Obviamente, quando Jesus afirmou que nem ele pecou e que tão pouco seus pais pecaram, Jesus não estava de forma alguma dizendo que eles eram seres iluminados e irrepreensíveis, livres de qualquer pecado. No Salmo 51, o salmista mesmo nos convida a reconhecermos a nossa culpa, e ele fala a respeito de si mesmo: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51. Esta é a realidade que cerca a todos nós, seres humanos. Somos falhos, somos pecadores. E é neste sentido que a Escritura Sagrada nos assegura: todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, mais que atentarmos para as nossas próprias limitações, a limitação humana, o texto nos convida a analisar o efeito ou os efeitos da graça de Deus. O que nós não podemos fazer, mas o que Deus pode fazer? A resposta de Jesus é nesse sentido. E é a partir deste tema que nós queremos meditar nesta noite: os efeitos da graça de Deus. Em primeiro lugar, olhando para o texto, nós podemos afirmar que a graça de Deus muda a história do ser humano. A graça de Deus, irmãos e irmãs, muda completamente, radicalmente a história do ser humano. E vamos nos atentar à história deste homem cego de nascença, e aí nós poderemos extrair dessa história e correlacioná-la à nossa própria história, reconhecendo que de fato a graça de Deus muda a história do ser humano. Este homem cego de nascença não pôde usufruir dos direitos reservados aos cidadãos da sua época. Na boca dos discípulos de Jesus que fazem esta pergunta, nós encontramos a forma como os religiosos da época pensavam a respeito da deficiência. Eles relacionavam a deficiência ao castigo de Deus em decorrência ao pecado do ser humano. E sendo ele cego, não poderia, por exemplo, participar daquilo que era muito caro para o povo judeu. Ele não poderia participar da vida religiosa. Ele não poderia participar. Era privado deste privilégio. Soma-se a isso, irmãos e irmãs, que ele não possuía as mínimas condições para trabalhar. Como mendigo, era visto muito mais como um estorvo social, que vivia da misericórdia de tantos quantos passassem por ele na sua caminhada. No entanto, a graça de Deus manifestada na vida daquele homem por intermédio de Jesus mudou a sua história de forma radical. Ele passou a ver, irmãos e irmãs, e ao ver, ele tomou conhecimento de um mundo completamente novo. Percebam isso ao olhar, ao enxergar, ele toma conhecimento de um mundo antes inimaginável. Ele passa a ver, ele passa a desfrutar daquilo que antes ele ao menos conhecia. Ou conhecia só de ouvir falar.
a partir do seu contato com Jesus, a partir da ação misericordiosa de Jesus, que aos nossos olhos é até uma ação anti-higiênica, aquele homem passou a ver. Jesus, como luz do mundo, teve a oportunidade de criar, de recriar, de redirecionar a história da vida daquele homem. Obviamente, irmãos e irmãs, as palavras de Jesus só foram obedecidas porque aquele homem não via Jesus meramente como um homem. Ele foi obediente às palavras de Jesus. Alguns poderiam até dizer, né? Ele foi porque ele estava com os olhos cheios de cuspe e lama e queria se livrar daquilo, né? Mas se fosse por aí, ele poderia se livrar muito antes, porque a trajetória de onde ele estava, próximo ao templo, até o tanque de Siloé, era uma distância um tanto quanto relevante. Ele foi obediente às palavras de Jesus e ele foi tateando o caminho de onde estava até chegar ao tanque de Siloé, e ao se lavar ele voltou observando, contemplando o caminho que antes fora tateado. Isso é tremendo, irmãos e irmãs. O texto diz que ele voltou vendo. Enxergar, retornar, tomar a visão naquele contexto era muito mais que um mero privilégio. Era uma necessidade para que a dignidade da vida fosse restabelecida. Percebam que os vizinhos, as pessoas que tinham o costume de vê-lo naquela região, sentado pedindo esmola, não o reconheceram. Pairava sobre eles uma grande dúvida: é este ou não é este aquele cego que nós vimos mendigando por aqui? E aí, irmãos, essa história que nós dissemos no início, uma história dramática, teria um final totalmente diferente se o ex-cego, se assim podemos chamá-lo, omitisse a sua identidade. Pairava sobre muitos a dúvida se era ou se não era ele. E ele, na busca de tentar ser reconhecido, insiste: sou eu mesmo, sou eu mesmo. Ao querer provar para os outros que ele era ele mesmo, ele cita o nome de Jesus. Quem te fez ver? O homem chamado Jesus. O portador da graça divina foi mencionado pelo cego. Meus queridos irmãos e irmãs, a vida daquele cego foi plenamente, completamente transformada. E trazendo para os nossos dias, nós podemos dizer que os deficientes visuais em nossos dias conseguem se locomover com mais facilidade. É bom que se frise o que eu vou dizer: ainda há muito o que se fazer, ainda há muito o que se fazer. Mas alguns ambientes públicos já possuem adequações para que esses deficientes visuais possam ir e vir com mais independência. Em nossos dias, os deficientes visuais podem ler. Em nossos dias, os deficientes visuais podem lutar pelo seu direito de ir e vir, sem serem impedidos pelos preconceitos sociais ou religiosos. Tudo isso, meus queridos irmãos e irmãs, me leva a crer que curar cegos não seria uma das prioridades de Jesus, caso ele tivesse vindo em nosso próprio tempo. A prioridade de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é com a dignidade do ser humano, que tem a sua própria história limitada, condicionada à nossa cultura individualista, exclusivista e em muitos aspectos desumana. A prioridade de Jesus é com a dignidade do ser humano. Em nossos dias, o olhar gracioso de Jesus estaria voltado para os excluídos, estaria voltado para os abatidos, para os cansados, para os oprimidos. E cada um de nós que aqui estamos nessa noite, tivemos o privilégio de um dia termos o olhar de Jesus direcionado para cada um de nós e mudar a nossa história. A nossa história, a nossa própria história foi mudada radicalmente através do olhar gracioso de Jesus.
E quem sabe, meus queridos irmãos, aos olhos de muitos que nos viam antes da graça de Deus, fôssemos irreconhecíveis por aqueles que nos conheciam. Deus muda a história do ser humano. E Deus o faz a partir do olhar gracioso de Jesus. E se você por algum motivo não sente isso na sua vida, eu quero te dizer que Jesus está olhando para você. E Ele quer mudar radicalmente a sua vida. Porque Ele é um Deus gracioso. Este é um efeito da graça de Deus, irmãos e irmãs, na vida do ser humano. Deus muda a história. Em segundo lugar, a graça de Deus, por mudar a história do ser humano, essa graça confronta e é confrontada em um mundo sem graça em que nós vivemos. Olhando para o nosso texto, irmãos e irmãs, percebam que a ação de Jesus, a partir do momento em que aquele homem citou, o homem Jesus colocou lama nos meus olhos, mandou que eu me lavasse, eu fui e voltei vendo. Percebam o rebuliço que isso causou. Ele foi levado aos fariseus e ali começou um grande interrogatório para saber de fato se ele era cego. Não havia ali misericórdia, tão somente interrogações, tão somente dúvidas. E aí nós citamos aqui para demonstrar o mundo sem graça em que nós vivemos, uma bela história que o Philip Yancey conta, narra em seu livro. Na verdade, uma conversa entre um homem e uma mulher durante uma viagem de ônibus, que é mais ou menos assim: o que é que você está lendo? Perguntou o companheiro. Um livro que uma amiga me deu. Ela disse que mudou a sua vida. É mesmo? E do que se trata? Não tenho certeza. Uma espécie de guia para a vida. Ainda não li muita coisa. Então ela começou a folhear o livro. Veja, perceba aqui os capítulos do livro. Amor, disciplina, graça. Graça? Interrompeu o homem. Mas o que é graça? Não sei. Ainda não cheguei lá. Não sei. Ainda não cheguei lá. Podemos dizer, numa definição teológica, meus queridos irmãos e irmãs, que graça é o favor e merecido manifestado, é o favor e merecido de Deus manifestado ao ser humano que merecia condenação. É o favor e merecido de Deus manifestado ao ser humano que merecia condenação. Aquele homem cego de nascença merecia a condenação não por causa de um pecado específico, mas por causa da natureza pecaminosa. Assim, não somente ele, mas tantos quantos estavam envolvidos nessa história, aqueles que o viam, os fariseus, os seus pais, todos estes mereciam a ira de Deus e não a misericórdia de Deus. Graça, irmãos e irmãs, é o favor e merecido de Deus manifestado ao ser humano pecador que merece a ira e não o perdão. Contudo, a gente olha no texto, percebe no texto que a graça de Deus foi manifestada na vida dele, e por duas vezes no nosso texto ele narra como tudo aquilo aconteceu. Primeiro, lá no verso 11, ele fala aos vizinhos, às pessoas que o viam, que o conheciam, e ele diz depois, no verso 15, de uma forma mais resumida, mais sintetizada, ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei e agora estou vendo. Apesar do grande feito de Jesus, Jesus não pediu nada em troca àquele homem. Jesus tão somente curou-o e se foi. O homem ao menos sabia onde estava Jesus. Jesus curou e se foi. Aquele cego de nascença não teve sequer a oportunidade de agradecer o feito de Jesus. Isso é graça, irmãos e irmãs. Quando se faz algo sem receber recompensa. Ao ser indagado pelas pessoas que queriam saber do homem chamado Jesus, a única coisa que ele pôde dizer com toda franqueza, com toda sinceridade: não sei aonde ele está.
diante da cura, diante da transformação, diante de um novo rumo dado à história daquele homem, o que se esperava era que a alegria inundasse a vida, inundasse os corações daqueles que presenciaram este milagre. Contudo, irmãos e irmãs, a graça de Deus, como nós dissemos no início, confrontou e foi confrontada pelo mundo sem graça em que aquele homem vivia. Ao contemplar um mundo novo diante de si, ele não viu alegria nos olhos daqueles que o conheciam. Ele via questionamento, ele via indagação, ele via dúvida, ele via condenação. Na atitude dos religiosos do seu tempo, onde ele esperava encontrar abrigo, agora que se enquadrava nos moldes estabelecidos, agora que ele podia ver, e agora que o direito antes privado ele podia exercer, ele fora expulso. Ele encontrou rejeição na sua religião. Ele foi expulso da sinagoga, meus irmãos e minhas irmãs, e por confirmar e por reafirmar que Jesus, o homem chamado Jesus, fora quem o fizera recuperar a visão, ele não fora simplesmente expulso no sentido de colocar para fora. Ele fora expulso no sentido de não mais poder entrar. Nunca mais ele pôde ter acesso ao templo. Nunca mais ele pôde ter acesso à sinagoga. Pois quem confessasse Jesus como Senhor seria expulso. Percebam a atitude dos pais, que temiam ser expulsos da sinagoga, e por isso pediam que perguntassem ao próprio filho. E aí, nesta altura do texto, algo interessante vai acontecendo. O homem chamado Jesus, para aquele cego, não é meramente um homem, ele é um profeta. E você, o que diz dele? Ele é profeta. Em nossos dias, irmãos e irmãs, a graça de Deus também confronta e também é confrontada pelo mundo sem graça em que vivemos. Apesar de nós termos muito bem definido o conceito de graça em nossa teologia, é possível que, como aquela mulher que lia um livro no ônibus, não saibamos responder de forma prática sobre a graça, porque ainda nós não chegamos lá. Porque ainda vivemos pelos ditames da lei. Em nossos dias, diante da evidência da cura que extrapola, como já disse, as necessidades físicas, abrangendo as necessidades de dignidade do ser humano em todos os sentidos da vida, muitos podem, em vez de sentir alegria com a cura, com a transformação, começarem a indagar: como pode isso? Quem fez isso? Com que autoridade fez isso? Este é um efeito da graça de Deus. Ela é confrontada e ela confronta um mundo sem graça. E em terceiro e último lugar, meus irmãos e irmãs, o que nos cativa neste texto é que o Deus da graça não nos abandona. O Deus da graça não nos abandona. Este texto nos apresenta 3 momentos muito significativos. O primeiro é quando o ex-cego se refere a Jesus como o homem chamado Jesus. O segundo é quando ele se refere a Jesus como o profeta. E o terceiro é quando ele reconhece em Jesus o Senhor, o Deus que lhe dá condições necessárias para viver. Ele não fora desamparado, apesar de ter sido desamparado pela sua religião, pelo seu povo. Ele não fora desamparado diante da exclusão sofrida. Percebam, irmãos e irmãs, que a sua compreensão a respeito de Jesus se dá no crescente que o evangelista João coloca de forma perfeita. O homem, o profeta, mas não somente isso, ele é o Senhor que me dá vida e que me transforma. Ao se referir a Jesus como homem, ele sabe nitidamente que se tratava de uma pessoa especial. E é por isso que ele atende às suas ordens. Ao se referir a Jesus como um profeta, ele tem plena convicção de que o que lhe ocorreu nos olhos não poderia ser feito por alguém que não viesse da parte de Deus. E, portanto, na construção que ele se propõe a fazer de Jesus,
ele prefere ir na contramão da religião, dos religiosos da sua época, do que eles pensavam a respeito de Jesus, e com isso ele sabia que correria o risco de perder o direito de cultuar a Deus na sinagoga. Ele sabia que o risco de perder tudo isso, os direitos recém-adquiridos, estariam por um triz. Diferentemente dos seus pais, ele preferiu arriscar. E por isso ele foi expulso. Ao se referir a Jesus como Senhor e declarar publicamente a sua fé, ele pôde então se ajoelhar diante de Deus e adorá-lo sem a necessidade de se submeter ao crivo dogmático da religião dos seus dias. A vida daquele homem estava nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Ele não fora abandonado. A sua vida teve, de fato, uma mudança radical. Ele conseguiu ver, ele conseguiu enxergar o Deus que se tornou invisível para tantos por causa da cegueira espiritual em que se encontravam. Este homem foi plenamente salvo, transformado, libertado por Jesus. Jesus cuidou dele, dando-lhe novo sentido para a vida. Se antes ele só era visto pelos outros em sua limitação, em seus possíveis pecados, com Jesus ele teve a oportunidade de recomeçar a vida como ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus, recomeçar a vida com dignidade. É disso que as pessoas precisam, é disso que todos nós precisamos, irmãos e irmãs. Se por causa do testemunho prestado a Jesus, ele recebeu em troca a rejeição dos religiosos, em Jesus ele encontrou um novo lugar para adoração, e o apóstolo João na carta faz questão de referir-se a este lugar de adoração, não como um lugar específico, mas em espírito e em verdade. Não mais precisava de espaço cultico, pois Jesus era o próprio templo. Em nossos dias, meus queridos irmãos e irmãs, não é possível vermos nitidamente a expulsão, como nós percebemos aqui em nosso texto. Ele fora expulso da sinagoga. Mas é possível sentirmos a exclusão, que se manifesta ainda mais sobre a mais pretensa espiritualidade cristã. Em nossos dias, o Cristo pregado e vivenciado em muitas instituições religiosas destoa do Jesus de Nazaré, que se compadece diante dos oprimidos, materialmente falando, emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente. Em nossos dias, desculpe, irmãos, o agraciado por Deus corre o risco de ficar de fora, se o seu discurso de gratidão destoar do discurso dos religiosos que enfatizam a forma correta de Deus agir. Felizmente, meus irmãos e minhas irmãs, o Jesus dos nossos dias é o mesmo de ontem e o será eternamente. A tantos quantos se sentem excluídos, ele vai atrás. Ele procura até encontrar, e encontrando, renova a pergunta feita ao cego de nascença: você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? Jesus não nos desampara, meus irmãos e minhas irmãs. E eu concluo com uma pergunta. E os discípulos de Jesus com a pergunta filosófica sobre quem havia pecado? Eles nem sequer aparecem no final do nosso texto. Eles nem sequer aparecem no final dessa dramática história que lemos e meditamos. Eles não aparecem, irmãos e irmãs, justamente porque o ensino de Jesus não deixa dúvida de como devem agir aqueles que se dispõem a segui-lo, aqueles que se dispõem a tomar a cruz e segui-lo como mestre. Quando nós ficamos mensurando o tamanho do pecado de fulano ou de cicrano, nós corremos o risco de ficarmos inertes, paralisados, diante das necessidades concretas daqueles que sofrem. E neste sentido é necessário que nós ouçamos a voz de Jesus a cada um de nós nessa noite. Verso 4.
Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer a obra daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Em outro contexto, marcado, porém, pela mesma necessidade de trabalho, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 9, Jesus diz: por acaso o dia não são 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Meus irmãos e irmãs, a exemplo dos personagens do nosso texto, que não conseguem perceber os efeitos da graça de Deus e que por isso se chocam contra ela, muitos desacreditaram do poder de Jesus, do poder de Deus, muitos tiveram dúvidas, muitos questionaram, muitos temeram a mudança, como os pais daquele cego. Mas conosco, discípulos de Jesus, não deve ser assim. Não pode ser assim. Jesus é a luz e o seu ensino é que nós devemos ser luz também, com o propósito de iluminar aqueles que andam em trevas. O ensino de Jesus é que a graça de Deus é experimentada por cada um de nós possa ser compartilhada para que a história de vida de outras pessoas também possa ser modificada, irmãos e irmãs. O ensino de Jesus é que a graça de Deus superabundou, como nós lemos há pouco, onde abundou o pecado, e que muito mais que conceituá-la, nós devemos vivenciá-la, ofertando e não excluindo aqueles que dela carecem. A graça de Deus. O ensino de Jesus, irmãos e irmãs, é que nós asseguremos aqueles que testemunham a respeito de Jesus diante de um mundo sem graça. Ele não te desamparará. Ele é o Deus gracioso, Ele é o Deus conosco, que graciosamente fez todas as coisas por nós na cruz do Calvário. Ele não nos desamparará. E eu encerro dizendo, irmãos e irmãs, que cada um de nós que aqui estamos, cada um de vocês, eu não sei qual é a situação, o que passa na mente, o que passa no coração, quais são os dilemas da vida. Eu não conheço a sua vida profundamente como Deus conhece, eu não sei dos anseios do seu coração, mas Deus sabe de todos os anseios do seu coração. E ao olhar para este texto, a certeza que eu tenho é que, como se manifestou a graça de Deus na vida daquele homem cego de nascença, a graça de Deus se manifesta também constantemente, de forma ininterrupta a cada um de nós, na vida de cada um de nós, para cada um de nós. Pode ser, irmãos e irmãs, que nos encontremos cansados, que nos encontremos abatidos, mas pela sua graça Jesus quer nos reerguer, nos dar nova visão, para que nós possamos contemplar um mundo novo. Anteriormente nós víamos de forma obscura, Jesus quer iluminar. Diante das provações, dos questionamentos que nos são impostos pelo mundo, em um mundo sem graça, mesmo que você se sinta desamparado, mesmo que você se sinta abandonado, não se esqueça que a graça de Deus não te desampara, que a graça de Deus não nos desampara. Pois a causa da graça de Deus não é determinada pela transitoriedade das ações humanas, que oscilam. Às vezes nós estamos bem, às vezes nós não estamos bem. A graça de Deus, irmãos e irmãs, é determinada pelo amor incondicional de Deus por cada um de nós. Que possamos sair daqui nessa noite com essa convicção na nossa mente e no nosso coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Amém.